Bom dia. Vamos começar com aquela parte que não ficou gravada na aula passada. E vou fazer isso de uma maneira extremamente rápida. Queremos demonstrar que essa operação aqui é associativa. Precisamos saber como foi definida essa operação. Eu vou escrever a definição aqui. Alguém pode me ajudar um pouquinho? Qual é o tipo dela, primeiramente? Conseguimos definir ela com apenas duas equações, ok? Qual foi aqui? Como? Aham. Ok. E aqui eu estou usando o presente da recursão que me permite solicitar o valor de somar m no n, quando eu quero definir o que significa somar SM no mesmo n. Ok. Então, a definição que a gente tinha aqui foi essa. Não vou precisar, por enquanto, multiplicação, não quero escrever nada mais. E como foi nossa tentativa? Primeiramente, preciso saber o que significa toda essa coisa aqui. O que isso significa? Estou usando aqui 3 linhas exatamente para enfatizar qual a intenção dessa coisa que escrevi aqui. Para todo A, para todo B, para todo C, A mais B mais C é igual a mais B mais C. Sim, eu posso ou falar a palavra parênteses assim, abre parênteses, fecha parênteses, eu posso respirar no momento certo, como respirei aqui. Espero que todo mundo apreciou isso. E agora, como vou demonstrar isso? Meu alvo, então, inicial é esse cara aqui, que eu não vou escrever. E quais são meus dados iniciais? Nada, ok. E minha demonstração começou assim. Qual foi a primeira coisa? Ok. Seja... Ok. A, nat. Ok, a partir do seja A, nat, qual é o meu alvo agora? Para todo B, para todo C. A mais B. Mais C igual A mais B mais C, ok? E o que eu ganhei meus dados? Ganhei um A, que é nat. Agora eu poderia fazer uma coisa tipo, seja U. Eu estou escolhendo nomes terríveis de propósito por enquanto. O que eu ganhei aqui? Certo. O que me permite... Por que essas linhas fazem sentido aqui? Como? Sim, eu estou atacando o meu alvo que tem a forma para todo natural algo acontece, então faz sentido solicitar uma arbitrária natural e demonstrar que esse arbitrário natural tem essa propriedade que eu quero. Então aqui qual ia ser meu alvo agora? Certo. O que eu preciso trocar? O B pelo U. O B vai ficar U aqui e aqui. Ok. E agora a terceira coisa que a gente fez aqui foi ser... Ok. Z. Nat. Eu ganhei mais um natural aqui. E agora eu preciso mostrar o que é. Pronto. Ok. Então agora o meu objetivo é esse. E como a gente tentou fazer isso, parece inicialmente que não tenho muita coisa para fazer, parece que eu não tenho como calcular essa coisa, mas a gente percebeu que na verdade eu tenho como calcular essa coisa, basta só olhar nesses naturais para ver qual a forma deles, porque o que me parece que me proíbe calcular aqui é que eu não sei qual das duas equações vou conseguir usar aqui, mas eu posso falar, vou olhar algum deles, e agora aqui a escolha mais sensata para... quem aqui seria o melhor para eu olhar nele? Qual desses caras aqui? O Z, sim, porque ele aparece na direita tanto aqui dentro quanto aqui, certo? E quando o meu padrão aqui fica na direita, eu defini a soma com recursão no segundo argumento, então faz sentido falar, ok, eu vou olhar na cara de Z. E aqui a gente acabou escrevendo caso... Sim. Aqui, separando dois casos, para a gente falar caso a caso, precisamos ter uma disjunção que não é tão óbvio qual é a disjunção que estou usando, porque na verdade essa disjunção ficou escondida
a definição que tenho sobre os naturais, e se eu lembrar essa forma, de listar todas as formas possíveis de naturais que eu tenho, aqui tem uma disjunção escondida. Eu sei que para qualquer natural n, eu tenho uma disjunção que o n foi construído ou a partir desse construtor ou a partir desse. Então aqui posso realmente pegar dois casos. Um caso seria esse e o outro seria... muito bem, aqui tecnicamente a outra coisa que tem aqui é que existe um certo z', tal que E é igual a SZ. certo. Então aqui a ideia é que ou é o zero ou é o sucessor de alguém, e eu gostaria de dar um nome para esse alguém, e enfatizei na aula anterior que é uma técnica bastante legal aqui sobre como escolher variáveis. Nesse momento seria escolher uma coisa que lembra bem a conexão que tem esse cara com o meu cara aqui. Então eu vou ficar usando aqui essa linha. Aqui, não vou repetir, foi bem simples. A gente conseguiu fechar essa coisa. Observem que meu alvo está sendo copiado e colado cada vez que eu vou separar em casos. Só que aqui a gente chegou, depois de certos cálculos, a gente conseguiu andar um pouquinho. A gente chegou onde? Alguém? Chegou naquela parte que A gente chegou, sim, quero saber onde a gente chegou. Chegou nesse álbum aqui? chegou nesse álbum aí e que deu aquela árvore, meio que uma árvorezinha que sempre à esquerda sempre a gente resolvia, mas a direita continuava. Tá, mas calma, antes de chegar lá, a gente travou aqui nesse momento e a gente percebeu que essa ideia não ia dar certo. Por quê? Porque aqui eu estou sendo cobrado para demonstrar uma coisa que, se olhar sobre o que eu tenho aqui, é praticamente as mesmas informações que eu tinha. Tenho tecnicamente mais uma aqui, seria mentira falar que é exatamente a mesma. Aqui tenho mais a informação que o Z é igual ao sucessor de Z', mas isso obviamente não vai me ajudar aqui. Então, nesse momento, percebemos que, na verdade, a única coisa que eu poderia fazer aqui para continuar seria qual? Sim, eu preciso olhar agora no Z', certo? Falar o quê? Vou separar em casos sobre o Z'. Só que esse processo nunca ia terminar. A gente ia começar com uma certa demonstração. Eu olharia no Z, e caso que ele era zero, eu conseguiria fechar essa parte, só que a outra parte aqui que eu estou olhando no Z', ia criar novamente um novo caso que eu conseguiria fechar. E aqui eu ia precisar de um novo Z', certo? E essa coisa, obviamente, não vai terminar nunca, e a gente precisa de uma maneira diferente para conseguir demonstrar isso. E eu dei o exemplo porque isso não seria aceitável, essas coisas aqui, como uma demonstração, e é o mesmo motivo que você não se permite escrever um programa onde você vai botar 3 pontinhos. Para falar, ok, sei lá, if x é 0, vamos dizer que seria true, sei lá, ou imprimir uma coisa, falar que é par mesmo, e depois fazer if o x é 1. Uma outra coisa, escrever pontinhos aqui, tem qualquer esperança que esse programa vai compilar. Então, pelo mesmo motivo, não faz sentido nenhum considerar que essa coisa vai fechar uma demonstração mesmo. E parece que estamos meio presos aqui. E uma das coisas que vamos fazer hoje seria demonstrar isso mesmo, usando indução, que vai ser o nosso primeiro exemplo. E eu vou demonstrar isso em bastante detalhe. E seria muito interessante entender as duas maneiras que vou demonstrar, porque isso é bastante relevante como umas brigas que temos atualmente no Zulip sobre um certo nível do NNG. Então, talvez seria bom já começar a usar nomes bons. Não sei ainda se eu vou continuar cobrando vocês para ver se entendemos bem que precisamos substituir certas coisas aqui, quando escolhemos nomes de variáveis para atacar os para todos que temos nos alvos. Vamos apagar, na verdade, vamos apagar tudo e discutir pouco sobre como que vai funcionar a indução, e depois vamos tentar fazer duas coisas. Antes disso, quero lembrar mais uma coisa que aconteceu na aula passada, onde a gente estava tentando calcular, a gente estava discutindo se ia dar certo trocar a ordem dos argumentos na definição de... aqui pode me ajudar aqui, de multiplicação. A gente tentou ver se essa coisa ia afetar algo, e blá, 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 a gente chegou no momento onde a gente tinha 0 mais A, certo?
E a pergunta, antigamente, na verdade, na primeira tentativa a gente tinha A mais 0 e a gente conseguiu casar esse padrão com o que é? Com mais 1, que é essa aqui, e a gente chegou que essa coisa é igual ao próprio A, certo? Isso aqui, e aqui a justificativa foi mais ponto 1, com qual N? Com N, o próprio A, ok. Essa foi a justificativa aqui. Desculpa, justificativa é aqui, pronto. Ok. E a gente estava tentando fazer algo aqui. Eu quero perguntar a todo mundo aqui, isso vai ser nosso clicker. Agora, em vez de chegar aqui, eu cheguei aqui, a pergunta é o que eu posso fazer agora. E são apenas duas opções que eu tenho aqui. A pergunta é se eu posso aplicar, posso aplicar a mais um aqui. A questão é se dá certo aplicar, se dá certo continuar aqui, aplicando essa aqui, certo? E as respostas são, lá vou ligar o projetor, as respostas são sim ou não, nada demais. Então não votem em C ou D. E realmente não votem em C ou D, C ou D vai dar, nem vai contar, vocês vão receber falta, certo? Precisa retornar uma das duas, não precisa acertar. Vamos lá, um segundo. Peraí, calma, vamos responder e depois nós vamos discutir isso, certo? Davi, Carlos, Marcos, Emanuel, Gustavo, Caio, Ângelo, Pablo, Isaac, Luiz, Ian, Eduarda, Caio, Pedro, Gabriel, Ana, Gabriela, Mateus, Paulo, Arthur, Yasmin, Danilo, Gabriel. Os dedos. Lucas, João, Carlos, Vinícius. Acabou? Tá todo mundo aqui? Alguém que não votou? Não. Ok. Bem, a pergunta é pegadinha, eu confesso. E a maioria errou, mas eu não vou brigar se a maioria errar aqui. Pensando como uma linguagem de programação funcional, a resposta seria não. Eu não consigo usar isso. Por quê? Porque o padrão aqui que tem é 0 mais A, e eu estou procurando algo mais 0. E aqui não tenho algo mais 0. Mas isso é se eu sou uma linguagem de programação assim, definida nessa forma. Sendo humano, a resposta certa é sim. Alguém pode falar para mim por quê? Como? Simetria está falando da igualdade? O N mais 0 é igual a 0. Não, isso seria comutatividade. Eu não tenho comutatividade. Não é questão de eu sou humano, então eu fui para a escola no ensino fundamental aprender algo, certo? Não estou falando desse sentido. Alguma outra ideia? O que eu posso fazer aqui? Não estou falando que vai ser útil, certo? Mas eu posso fazer algo. Não, do humano. Em programação eu posso fazer nada. Se eu sou Haskell aqui, não tenho como continuar. Comutatividade. Eu não tenho comutatividade. Certo? Como? Certo. Fazer uma demonstração. Não. Estou falando sem fazer nada novo, certo? Gustavo? Qual foi quantos foi sim, quantos foi não? Não sei, deixa eu falar agora. Mas mais ou menos 2 vezes mais falaram não do que sim. Então, a resposta certa, correta aqui é sim. Vai ser pegadinha, certo? Ok, Isaac? Eu poderia tomar o N como sendo 0 mais A. Exatamente, substituir quem por quem? Não entendi. N... Onde você chegaria aqui? Quer dizer, A? Não. Como que você... Um segundo, peraí. Como que você vai chegar aqui no A? Para chegar no A, você precisa justificar que o 0 mais A é igual a A. Certo? Mas como você vai justificar isso a partir dessa? Um segundo, Marcos? Você pode considerar o A como um S de A'? Não, eu não tenho essa informação. Não sei se o A é 0 ou sucessor de alguém. Se você aplicar o segundo. Calma. O A vai ser o N e o M vai ser o 0?
O A vai ser quem? O N. Peraí, como assim? Na segunda equação. Na adição 2. Aqui? Isso. Mas aqui não tem nenhum sucessor. E para aplicar isso aqui, eu vou precisar algum sucessor lá, certo? Esse sucessor aqui está me atrapalhando, não poderia casar esse padrão lá. Yasmine? Usando a ordem da primeira, você pode assumir o 0 como N e o A como 0. Só que aí não vai dar A, vai dar... Um segundo. Você aplicar exatamente na ordem que está lá. E aí... Qual a ordem? N mais 0 e 0 mais 0. Assumir que N é igual a 3. Então, quem vai ser meu N? 0. 0. Mas só que eu não consigo casar aqui porque eu não tenho A 0 aqui. Se eu tivesse 0 aqui, faria sentido falar, ok, use como N 0, blá blá. Mas aqui eu tenho um A. Eu tenho o direito de falar que eu vou usar essa. Pode ser que o A é um sucessor, não sei se ele é 0 ou não. Ian? Espera, tu chegou... Vamos dizer que eu cheguei, não importa como. Você começou da onde? E chegou em 0 mais A? Não importa. Ah. Não, estou falando que realmente não importa. Termo e tentar... Espera aí um segundo. A gente fez isso na aula passada, só que realmente, para a pergunta que estou fazendo aqui, não importa como você chegou. Pode ser que você queira começar a partir disso, não importa. Quero calcular quanto é isso. Eu quero saber se eu posso fazer algo para calcular, sim? Não tem ninguém ali que casa com o padrão do S do sucessor. Então você não pode assumir que é o primeiro caso. Mas a pergunta é como que eu vou conseguir... A pergunta foi se eu consigo usar a primeira, certo? Vamos esquecer a segunda. A pergunta é se eu consigo usar a primeira para fazer algo lá. Consigo ou não? Você não sabe, mas você não pode usar a segunda, então tem que ser a primeira. Tem como você forçar a primeira se você fizer a igualdade na direção contrária e usar o A. Ok, muito bem. Essa é a resposta aqui. Essa é uma igualdade, isso significa que esse cara é igual a isso e esse cara é igual a isso. E uma coisa que uma linguagem de programação nunca faria, ela sempre vai procurar substituir as coisas na esquerda pelas coisas na direita, mas a gente não tem essa obrigação, entendemos que essa é uma igualdade. Então, com qual N poderia, então, Ângelo, qual seria o N que você escolheria aqui? Poderia ser uma opção. Qual seria a outra opção? O A mais 0 não existe aqui? Faz sentido não? Como? 0 mais A seria outra opção. Qual seria a outra opção? 0, ok. Muito bem. E para cada uma dessas opções, qual seria a... Vamos tentar escolher as 3 opções aqui. Se escolher o N será... Como vai ficar essa? Significa que estou focado onde aqui? No A, certo? Então, esse vai ser 0 mais, e agora eu vou substituir o A com C igual. Qual é C igual? A mais 0, certo. Ok. E a segunda opção aqui, se escolher focar no 0 mais A? A parênteses 0 mais A mais 0. Mais A. 0 mais A mais? Não, mais 0. Mais 0, certo? E aqui, se escolher focar apenas no 0? 0 mais 0. Mais A. Mais A, ok? Entendemos o que aconteceu aqui? Nenhuma das 3 faria sentido fazer, porque todas deixaram a expressão que tinha na mesa, em geral, quero calcular para achar uma coisa final, uma coisa mais simples. Todas essas coisas complicaram minha vida, certo? Então, aqui realmente não faria sentido fazer isso. Em certos casos, a gente vai fazer isso. E se a gente quer enfatizar que, olha, cuidado, eu estou aplicando essa coisa na direção contrária, podemos decorar isso como uma setinha contrária para avisar o leitor. Se não é óbvio, certo? Só nesse caso que vai dificultar, então? Em certos casos, vai acabar sendo útil fazer essa, vamos dizer, a ordem não padrão que uma linguagem faria. Mas se isso aí não ajuda, por que a gente marcou assim? Por que o certo era assim? Porque a pergunta é se eu posso fazer algo. Eu posso fazer isso. Não é questão se é útil fazer isso. Nesse caso, não seria útil. Nesse caso, isso não vai me ajudar a calcular nada. A única coisa que eu poderia fazer isso, realmente, seria o que, sei lá, acho que o Gustavo sugeriu. Eu precisaria demonstrar algo. Faz sentido? O que foi? Não, eu só fiquei um pouco indignado só. Por quê? Porque dá pra você ter não sei se não, na verdade, mas eu acho que seria mais produtivo se a gente tivesse um exemplo em que isso é útil pra gente. A gente vai ver esse exemplo. Estou avisando que não somos obrigados a substituir a esquerda pela direita, podemos substituir a direita pela esquerda também, se a gente é humano, certo? Uma linguagem de programação como Haskell, ela sempre vai calcular nessa direção. Se ela chegar aqui, ela não vai saber como continuar. Uhum. Eu tentei fazer uma coisa assim no Lean e às vezes eu precisava, por exemplo, provar
Para tudo isso a gente precisa de indução, não faz sentido ter essa conversa ainda. Certo? No NNG já tem indução a partir do primeiro... Sim. Sim, isso mesmo. Só provar a reflexividade, usar a reflexividade da igualdade desse jeito. Ah, certo. Como a gente fez já, para demonstrar que o A mais 0, para todo A, por exemplo, o A mais 0 é igual a A. A gente já demonstrou isso. Ou A vezes, acho que foi esse que a gente demonstrou. Sim, o que é sobre isso? A vezes, não, foi esse. Peraí, não, a gente demonstrou outra coisa. Foi essa. A vezes 1 é igual... Essa a gente demonstrou na aula passada. Sim, Matias, qual o problema? Ele está falando da simetria do link. No caso, Da simetria de quem? a simetria da igualdade. Para utilizar, por exemplo, lá no Lean, às vezes eu tinha que demonstrar. Minha dúvida era se tipo, tinha uma maneira da gente fazer essa demonstração de maneira mais fácil. Ou a partir de n mais e igual a n, a gente tem nos nossos dados que n igual a n mais e também. Aqui é uma igualdade, certo? Sim. A gente tem todas as propriedades que conhecemos da igualdade, temos reflexividade, temos simetria, tudo isso, transitividade, e temos a regra de substituição também. É tudo que temos sobre a igualdade e podemos usar essas coisas à vontade. Normalmente, a maioria das vezes que a gente invoca umas dessas coisas, sequer fazemos questão de mencionar isso. Se você quer demonstrar que o A igual ao B, você conseguir que o B é igual ao A, você não vai falar, pela simetria da igualdade, blá blá, temos essas coisas, você vai parar aqui, já ganhou o jogo. Faz sentido? No nível que estamos escrevendo as demonstrações. Outra dúvida sobre essa questão, de esquerda a direita? Ok? Não? Ok, perfeito. Sim, Isaac. Eu tenho dúvida nessa segunda forma nessa forma de definir o NAT. É um ou exclusivo. Isso vem a partir das... A gente fez dois concordos sobre dois princípios. Uma era que os construtores são injetivos. Vamos escrever injetividade dos construtores. Isso significa que vocês vão falar para mim o que significa. E outro foi eu não tenho uma palavra em português boa para isso. Em inglês é disjointness. É a propriedade de ser disjunto, mas não existe, acho, em português essa palavra. Eu falei uma coisa assim, disjuntude e disjuntividade, existe essa coisa? Sim, mas isso aqui era uma coisa, uma palavra só. Dos construtores. Então, essas duas, o primeiro está dizendo que, olha, a partir de construtores distintos, se você aplicar construtores distintos para criar algo, você com certeza vai criar coisas distintas, valores distintos. E o segundo está te permitindo aqui cortar, se você tem esse, você está te permitindo cortar os esses. A gente vai entender melhor de onde vem essa palavra aqui em FMC2, mas aqui precisamos só entender que as duas direções aqui são válidas. Certo? Faz, sim. Nesse aspecto, a gente teria... Nesse o quê? Nesse contexto, Certo? com essa definição, Aham. nós teríamos uma espécie de dicotomia entre dois tipos De tricotomia ou bicotomia, tu falou? Dicotomia. Seria dicotomia no caso, certo? Se um cara é zero, ele não é um sucessor de... Sim. Isso a partir dessa coisa aqui, certo? Então, para qualquer natural, é praticamente o que a gente usou aqui, a disjunção. E uma disjunção realmente exclusiva até. Não apenas que eu sei que o meu n é zero ou é sucessor de alguém, eu sei que ele é zero, ele não é sucessor de ninguém. E eu sei que se ele é sucessor de alguém, ele não é o zero. Certo? As duas, a partir dos princípios que temos. Ok. Agora vamos discutir um pouco a indução, e eu quero mostrar ela em duas formas, uma maneira um pouco mais humana. E vocês vão perceber que tem uma diferença meio sutil com a indução que vocês vão fazer no Lean. E as duas são corretas, não quero divulgar uma contra a outra, mas quero começar mostrando a indução como uma regra de inferência, onde está dizendo, olha, se teu motivo é demonstrar isso, entendemos todos o que eu escrevi aqui? Qual é o tipo desse fim aqui que eu estou escrevendo? Pelo contexto? Not. Para? Não. Próprio. Porque eu sei que não é not, porque, olha, ele aconteceu aqui, nos colchetes que a gente bota depois do para todo, qual tipo de coisa que precisa ser aqui? Uma proposição, certo? Então, esse seria uma propriedade, vamos dizer assim, sobrenaturais. Pode ser qualquer coisa que vocês querem, não importa. A ideia é que
Meu alvo é demonstrar uma dessas coisas aqui. E eu quero reduzir esse alvo em dois novos alvos. E essa vai ser a regra da indução, que a gente vai ver aqui. E esses novos dois alvos seriam... Esse seria o primeiro. Eu preciso, então, se eu quero demonstrar que todos os naturais são legais, eu preciso demonstrar que o zero é legal. E a segunda coisa seria demonstrar que para todo K natural... Ok, vocês vão me permitir aqui apagar esse... Escrever de uma maneira um pouco mais curta. Para todo N. Todos os para todos, enquanto só tenho nats, todos os meus para todos quantificam sobre os nats, então não preciso algo para falar qual é o tipo desse N. E aqui seria para todo K, alguém? Phi de quem? Muito bem. Ok. E agora observem aqui que aparece esse Phi, certo? Talvez faz sentido colorir esse Phi, que é a propriedade, eu falei agora ser legal, da coisa que eu quero demonstrar, do meu alvo aqui. Ok. Então, se eu quero ser bem certinho aqui, eu precisaria decorar esse IND aqui, com qual seria a regra que eu estou usando aqui, certo? Faz sentido isso? Então, no final das contas, para qualquer Phi do tipo certo, que aqui o tipo certo é nat para prop, ou seja, qualquer predicado que tenha nos meus naturais, eu já tenho uma regra que eu posso usar aqui. E precisamos um nome para essa regra para usar nos nossos comandos, linhas de código de demonstração. E vamos dizer que esse, para não complicar as coisas, vamos introduzir indução, talvez Phi. Ok? Esse Phi que eu estou botando aqui talvez, é porque normalmente se teu alvo é isso, não tem outra opção, certo? Você quer parar todo N algo, ou se você falar indução, obviamente você está falando sobre essa coisa aqui. E o que vai acontecer então se eu executar essa linha de comando, o meu alvo era esse? Dividir, não queria falar o alvo, vai dividir o meu próprio jogo, certo? Em dois subjoguinhos que eu vou precisar fechar os dois. E se eu ler isso na maneira que a gente aprendeu a ler árvores, faz sentido total, porque eu estou falando aqui que eu posso inferir isso se eu tenho isso e se eu tenho isso. Então, se o meu objetivo era demonstrar que todos os naturais são legais, vou falar indução e a partir disso eu tenho duas partes para demonstrar. A primeira parte seria o Phi de zero e a segunda parte seria toda essa. Cuidado, eu esqueci de falar isso, mas a primeira coisa que preciso que vocês fazer aqui para aprender indução é esquecer tudo que vocês já ouviram indução, especialmente se foi um poeminha de 3 passos. Eu quero esquecer essa ideia. Então, praticamente estou reduzindo um alvo que eu tenho aqui em 2 jogos que eu vou precisar jogar e fechar os 2. Ok? Não faz sentido, uma coisa que eu quero criticar aqui, não faz sentido pensar que eu abri uma certa indução e estou dentro da indução, sei lá o que. Não, foi um comando que eu fiz, ele já teve seu efeito, acabou. Agora, então, a partir desse comando, não é que abrir um novo escopo. Não. É como se eu tivesse uma conjunção. Quando eu falo conjunção, vou fazer um split para fazer as duas coisas. Não estou dentro da conjunção, não. Eu executei um comando e isso criou duas novas coisas para fazer. E já que são 2 partes que eu preciso resolver, eu vou chamar essas coisas de parte 1, sei lá, parte 2, essa e essa. E agora a pergunta é sobre a segunda parte. A primeira é para saber como que eu posso continuar aqui, eu preciso olhar no Phi. Eu, por enquanto, não quero pegar um Phi específico, eu quero ficar numa ideia assim mais abstrata, mais geral. Eu vou precisar olhar o que isso significa, eu vou precisar demonstrar isso. Ok. Mas aqui, sem sequer saber sobre qual é o Phi, eu já tenho certas coisas que eu sei que eu posso fazer nessa demonstração. Qual seria a primeira linha que você pode fazer aqui? Seja K natural. Muito bem, seja K natural. Agora, observem algo. Esse seja K natural que eu fiz aqui não tem nada a ver com essa linha aqui. Não é porque eu estou na indução e a indução está mandando para eu pegar um certo natural, nada a ver. Eu estou atacando na maneira mais tradicional que existe um para todo. Para todo K algo acontece, ok, então seja K natural. A partir disso, qual é o meu alvo?
Ok, eu troquei para ele. Qual é o meu alvo agora? Muito bem, ok. Então, a partir disso, o meu alvo é o φ de L, implica φ de sucessor de L, ok? Então, como essa é a minha próxima linha que eu posso saber, sem sequer olhar o que o φ está dizendo? Muito bem, ok. Suponha φ de L. E essas duas linhas, para quem estava aqui na primeira unidade, eu posso abreviar de uma maneira mais humana se eu tenho exatamente essas duas linhas, certo? Como para todo aplicado uma aplicação, posso juntar essas em? Seja L natural, tal que φ de L, ok? E qual é o meu alvo depois dessas? Tanto essa linha é apenas um açúcar sintático para o meu sistema de demonstrações, certo? Praticamente são essas duas. E a partir disso, qual é o meu alvo? φ de SL, ok? Para quem viu aquele poeminha de 3 linhas, ele vai achar uma coisa estranha. 1, 2, 3, não faz sentido nenhum. Pensar que esses são 3 passos. Na verdade, nem seriam esses 3, aqueles que você viram. Esqueçam completamente essa coisa. Vamos lá, assim. Esqueça. Se você não viu, você é sortudo. Tá? Então, não quero falar esse poeminha, não. Entendemos então que temos essas duas partes para resolver aqui e entendemos também que essa linha, esse código aqui que eu executei, simplesmente fez isso. Não é que eu estou dentro de uma indução agora, certo? Separei essa coisa para duas coisas, tenho 2 alvos para demonstrar. Beleza, vamos ver um exemplo disso e vamos discutir depois como que isso parece, como que não parece com o que vai acontecer se eu trabalhar na maneira que trabalhamos no Lean, por exemplo. Então, o exemplo vai ser a mesma coisa, quero demonstrar aqui. Vamos lá. Meu alvo inicial é esse cara aqui, certo? Como eu comecei antes? Ok, vamos começar assim. Seja, ok? A natural, ok? Agora qual é o meu alvo? É esse. Ok? O que eu quero fazer agora? Ok. Essa vez eu vou... Como? Eu vou usar tudo certinho agora, certo? Porque eu quero esconder sem escrever o alvo. Então, meu alvo agora é? Meu alvo é? Isso. Tudo essa coisa. Ok. Agora sim, eu posso escrever novamente, seja C natural. Ok? Agora meu alvo é isso aqui. O que eu posso fazer agora? É pegadinha a pergunta. Ok, alguém estava trabalhando no Lean bem. Supondo que a gente não trabalhou no Lean, mas fez bem que trabalhar. O que eu poderia fazer? O que eu gostaria de fazer agora? Eu falei que a pegadinha pergunta, ninguém quer responder. É legal cair nas pegadinhas, galera. A gente aprende muito assim. Sim? Como? Indução, certo? Vamos ver. Se eu fizer aqui indução, escrever essa indução aqui, a pergunta é, esse comando aqui vai compilar ou não? Ok, já tem Isaac aqui, Danilo falando uma coisa, a indução no C, ok? Eu tenho um problema com isso, porque a partir do que eu falei hoje, é nada do que vocês estudaram sozinhos no Lean, indução não parametrizei a partir de um certo natural. Qual foi a única parâmetro que eu tinha na indução? Nem a proposição, na verdade, o predicado, certo? O fim não é uma proposição, o fim era not para prop, certo? Então aqui, a única coisa que faz sentido fornecer nessa comando aqui é qual é o φ que eu quero demonstrar, certo? O φ de quem? Só que se eu lembrar a regra que eu defini aqui, que eu acabei de apagar aqui, qual era a parte por baixo? Ok. E agora e aqui eu tinha 2 coisas, certo? Ok. Agora vou perguntar novamente. Posso aplicar a indução a partir disso que eu falei aqui? Acho que não, porque você acabou todos os fatores. Exatamente. Para aplicar a indução, sim, a indução é para corresponder nessa regra, e essa indução que eu estou fazendo aqui, essa comando corresponde nessa regra, significa que meu alvo precisa ter essa forma. Tem essa forma meu alvo? Não. Então, essa linha de comando aqui não é executada. O compilador não vai aceitar. Espera aí, você está tentando... seria a mesma coisa se eu tenho, sei lá, uma implicação, certo? E eu estou tentando usar split, por exemplo. O compilador ia falar o quê? Espera aí,
não tem a forma certa, o split é um ataque para a conjunção. Se você tivesse conjunção, você poderia fazer o split, mas agora você tem implicação. Não faz sentido falar para mim que você vai separar em duas partes, a parte P e a parte Q. Não é assim que funciona esse comando. E a mesma briga vou ter, a partir dessa regra que defini aqui para vocês, vou ter aqui. Então, percebo nesse momento que a melhor coisa para fazer agora é Ctrl Z ou U, sei lá. Sim. Se eu apagar essa linha, eu preciso lembrar como era meu alvo nesse momento. Ok, era para todo C, e aqui algo sobre o C, que eu posso considerar que é essa coisa aqui. Cuidado, não vou escrever isso na minha demonstração de jeito nenhum, ninguém vai entender o que eu fiz. Esse é só para o meu rascunho, a ideia é que essa proposição toda, vou visualizar como se fosse algo sobre o C, e eu espero que realmente é, e realmente é. Certo? Mais C, A mais B mais C. Ok? Ok. Então, agora, meu alvo é esse. Eu vou tentar qual comando? Indução. E aí, cuidado aqui, porque eu falei que eu não preciso realmente falar qual é o fim, porque se meu alvo realmente é um para todo, não sei o que é para todo, toda essa coisa, necessariamente, pela lógica que a gente está trabalhando, precisa ser necessariamente um certo φ de x. Não pode ser outras opções. Não posso ter uma opção para ver isso como φ de x, ou psi de x, ou sei lá o que. O para todo precisa ser, para todo x, pega aqui uma variável, e aqui, toda essa coisa, existe apenas uma maneira de visualizar isso como φ de x. Por isso, eu estou botando aqui um pontinho, certo? Sem precisar falar nada mais. Se alguém quer saber qual regra estou usando, na verdade, estou usando essa regra aqui. Aí. Vamos lá, escreva tudo isso. Não, tá, bom, pronto. Essa regra aqui, onde eu fiz esse que eu defini aqui, ok? Ok. E a partir disso, o que aconteceu agora nos meus dados, meus alvos? Qual foi o efeito desse comando aqui? Então, a próxima linha seria a parte... Qual parte? Certo. Φ de zero. Não quero falar C igual a zero, porque parece que é uma igualdade entre um certo C que eu não tenho e um zero. Quais são meus dados aqui? Vamos tomar cuidado. Pois é, nos meus dados tenho apenas um A, que é um natural, tenho um B, que é um natural. Então, se eu afirmar C igual a zero, não é que eu estou afirmando algo errado, nem que estou afirmando algo certo, tem um bug lá, certo? Não consigo nem falar isso. Por isso, quero evitar um pouco essa ideia de C igual a zero. E qual foi a outra sugestão? Φ de zero. Ok, aqui eu quero evitar isso por quê? Porque a pessoa que vai ler minha demonstração vai ler apenas minha demonstração e nada do meu rascunho. Então, se eu falar aqui parte φ de zero, não faz sentido nenhum. Por quê? Que é esse φ. Faz sentido esse φ aqui nem a pau. Então, qual é... Eu posso escrever aqui o que seria o φ de zero? Pronto, então uma parte é demonstrar isso. Calma aí, a gente vai ficar mais preguiçoso daqui a pouco. Então, uma parte é demonstrar tudo isso. E agora a outra parte... Qual seria? Cuidado. Vamos lá, alguém falou para todo K. Cuidado. A mais B mais K igual. Todo mundo junto aqui? Aqui eu preciso de parentesinhas. Igual A mais B mais K implica. Ok. B mais? Igual? B mais Ok, essa parêntese aqui não vou precisar. E falta algo? Ok. E agora? Ok. Pronto. Pergunta. Eu preciso realmente aqui nesta aula demonstrar isso? Não porque eu estou no tédio, mas por quê?
Quando a gente demonstrou isso? Na aula passada, sim. Esse foi, não foi a parte, não foi uma parte daquela aula, foi um caso. Quando a gente usou a disjunção no próprio C lá, a gente tinha o caso que o C aconteceu que é 0, e nesse caso eu poderia falar isso, caso C igual a 0. Porque eu tinha um C certo, eu separei nos dois casos. E essa demonstração, copiada e colada, vai fechar essa coisa. Certo? Então, essa parte já fechou. E a esperança é que agora que novamente eu separei minha demonstração em duas partes, eu fechei essa, a esperança é que agora eu vou conseguir fechar essa sem precisar abrir de novo. Certo? Então, vamos lá. Qual vai ser a primeira... Ok, eu vou convidar todos vocês no coração. Cada vez que vocês vão pegar um certo seja cá tal que faz isso, adicionar mentalmente um seja cá tão legal que ele faz isso, tá? Então, seja, vou chamar ele de L para lembrar que ele é legal. Seja ele natural, vamos lá, tão legal que é, tá o quê? Aham. Mas L é igual Ok, depois dessa linha, nos meus dados, que está tudo bagunçado aqui, mas os meus dados, eu ganhei o que é? Não, L. Ganhei um nat legal. E o que mais ganhei? Ok? Qual é o meu alvo agora? Esse. Esse é o meu alvo agora, ok? Beleza, vou apagar certas coisas para ficar menos sujo aqui toda a história. Essa coisa a gente já fechou. E aqui. Tá, tudo bem. Tá de boa, tá de boa. Ok, eu quero apagar toda essa parte aqui e essa parte aqui. Então, meu alvo é essa coisa aqui, certo? Tem que trocar pelo L. Eu fiz alguma coisa. O que precisa fazer? O K pelo L. Obrigado, muito bem. Queria ver se alguém ia perceber isso. Ok? Perceberam? Ok. E agora, o que eu vou fazer? Calculamos. E por que agora estou mais feliz? Porque não... A diferença da aula passada é que eu estava com aquele Z', e sobre o Z' eu tinha as mesmas informações que eu tinha sobre o Z. Então eu sabia que isso não ia dar certo. Mas aqui eu sei algo sobre... vamos ver como vai funcionar isso. Calculamos. O que eu vou calcular agora? Quero mostrar que esse cara é igual a esse cara. Vamos lá? Alguém? A mais B mais S é igual ao sucessor. Um segundo. Eu quero chegar aqui, certo? Depois de certos passos, não sei. Eu espero que eu vou chegar aqui. E agora eu quero ver se eu já consigo aplicar alguma das duas aqui. A segunda aplica. E isso está quanto? Ok, gosto desse choir aqui. L, certo? E isso seria igual a... Agora um segundo. Um segundo. Posso aplicar alguma das duas? Sem ser aquele inútil? Não. Certo. Mas o que eu posso fazer aqui? Ok. Alguém está falando de hipótese, quer falar de hipótese dedutiva, percebeu que ia brigar sobre isso porque ainda não introduzimos nenhuma terminologia sobre essas coisas? Ok, mas eu tenho algo, tenho esse dado aqui, certo? E eu posso aplicar isso. Ou vamos dizer que eu não percebi isso, eu falei, ok, talvez se eu pegar a outra direção, vou conseguir chegar aqui. Só que se eu pegar a outra direção, vamos pegar a outra direção assim para ficar mais... O que seria pegar outra direção? Desculpa, não é direção. Eu quis dizer o outro lado, certo? Pegamos o lado esquerdo, chegamos até aqui, vamos dizer que eu não sei como continuar. Vamos pegar o lado direito, então seria A mais B, mais sucessor de L. E agora eu queria só mostrar isso aqui como exemplo bobo, a gente vai ter melhores exemplos. Pronto, aqui, como que tu fez isso? Pela N2. Ainda mais? A resposta é porque eu sou humano, certo? Não, um segundo. Não pode considerar só o Não tem nada de... Você poderia fazer isso mesmo sem ser humano, não. Ok, seria A mais sucessor de... mais L, ok? E agora dá para calcular tudo. Isso seria igual a... Sucessor de A mais B. Muito bem, A mais... Ok. E agora a esperança era que pegando o outro lado eu ia chegar aqui. Não cheguei.
certo? Mas eu posso falar, olha, basta agora ver que esse cara é igual a esse cara. Então aqui poderia falar, basta... Como? Não, ainda estamos compatíveis com qualquer outra coisa não humana. Então basta o quê? Que as duas coisas, que essa coisa seja igual com essa. Basta o sucessor de A mais B mais L. Sucessor de A mais B mais L, certo? E agora? Ainda não, eu quero... Eu tenho, basta que um sucessor de um cara é o sucessor de alguém. Então pode tirar Basta, então, que os argumentos são iguais. Eu estou usando aqui a injetividade da... não, aqui eu vou, na verdade, quase falei uma coisa. Eu vou deixar vocês pensar o que eu estou usando. Não. O que eu falei está errado. Okay? A mais B mais L. Que temos. De onde temos isso? Tá, é aqui. Certo. Muito bem. Que temos. Alguém falou uma palavra muito legal, que quem está aqui apenas na unidade 2 talvez não conheceu. Pela escolha de quem? Não é cá. De ele. O que significa pela escolha de ele, para quem não estava lá? Significa, olha, vá lá, procure o momento que você definiu, declarou esse ele, e veja qual foi a propriedade que ele foi declarado para ter. Então, estou referindo a essa coisa aqui. Alternativamente, eu poderia dizer aqui o que é S1 e falar aqui pela 1, mas se eu não quero poluir toda a minha demonstração com um bocado de rótulos, é bom ter umas alternativas aqui, assim, para ficar mais legal a minha demonstração. Um segundo, a gente viu essa parte aqui. A gente poderia, alternativamente, trabalhar assim, A mais B mais sucessor de L é igual sucessor de A mais B mais L igual a sucessor de quem? Muito bem, gostei da maneira que respirou aí. E isso seria igual a? Como? Ok. Isso seria igual a? A mais parênteses B mais sucessor. Ok. Eu vou apagar isso porque está tudo muito apertado aqui. E a pergunta é, vamos ver o que aconteceu nesses dois calculinhos. Aqui a gente pegou um lado, chegamos a um ponto, não tivemos mais inspiração como continuar. Ok. Pegamos outro lado, chegamos a um ponto, não sabemos como continuar ainda, mas falamos aqui, basta então conseguir realmente que esses dois caras são iguais. E a gente conseguiu oferir isso. Aqui a gente começou num lado, realmente conseguimos chegar até o outro lado que queríamos chegar. Certo? E a pergunta é como são as justificativas aqui? Qual a primeira justificativa? É mais 2. Com qual? Eu quero cobrar isso por enquanto. Com qual N e qual M? O N é o A mais B, concordo? O N é o M é o L apenas, certo? Ok, e daqui para cá eu usei o quê? Essa coisa, não estou obrigado. E daqui para cá? Muito bem. Então temos uma maneira útil para aplicar isso de maneira reversa. Com qual N, novamente, qual M? O N é o A e o M é o? Ok. E parece que não preciso cobrar isso, mas eu vou cobrar. Qual é a justificativa aqui? E qual é o N e qual é o M aqui? O N é o B e o M é o L. Perfeito, ok. Estamos ok? Alguma dúvida? O que aconteceu? Ok. Um segundo só. Eu falei que a gente vai demonstrar isso de duas maneiras. Eu espero que é óbvio que não quis dizer que podemos fazer esse calculinho assim ou assim. Essa coisa é a mesma maneira de demonstrar isso, ok? É só uma maneira diferente de chegar no cálculo, mas eu quero ver mais uma demonstração diferente disso. Mas antes disso, quero discutir coisas sobre o que aconteceu aqui. Sim, Isaac? Esses basta são... Gostei. É a mesma ideia do apply no link? Sim. E para usar esse basta significa o que é?
significa que a gente considera que já sabemos que se eu tenho isso, eu posso inferir meu alvo atual, então quero substituir essa coisa aqui. Então faz sentido nos perguntar por que eu tenho o direito de falar esse basta aqui. Aqui eu tenho porque eu tenho que uma das coisas que quero mostrar que é igual a outra é igual a uma terceira coisa, e essa é igual a uma quarta coisa. Então basta equalizar a terceira e a quarta para inferir que essas são iguais também. Agora o segundo basta é diferente, é aquele basta que eu deixei vocês pensar por que seria suficiente isso. E aqui dá para errar. Para pensar. A pergunta é o que eu preciso aqui para justificar esse basta. Vamos deixar isso para pensar. O que está depois do basta implica no nosso alvo original do segundo basta. Sim, sempre que eu uso basta, a ideia é essa. Preciso saber que essa coisa realmente implica o meu alvo atual. Mas a pergunta é por que eu sei disso. Então, se eu quero justificar o basta, preciso justificar essa implicação. Então, se eu cobrar uma justificativa disso, a pergunta é por que essa coisa implica essa coisa que tem aqui. Porque o lado direito da proposição que a gente fez, Deixa ele falar. ele foi... Tá, é o que falar. Alguém? Sim, Ian? É aquela equivalência que você tinha escrito no início, que se dois elementos forem iguais, isso vai implicar que os sucessores deles são iguais e vice-versa. Sim, a pergunta... Sim, não, mas cuidado, a adjetividade na verdade é uma das duas direções. A pergunta é qual direção estou usando aqui. Se dois caras forem Não estou pressionando as duas, não. É só uma e por isso eu quero cobrar. Eu sei qual ainda é qual voltar. Se dois caras são iguais, então o sucessor deles é igual. Quem concorda? Então vamos escrever as duas. Vamos escrever. As duas direções são essas aqui, certo? 1, 2. Aquela que é a chamada injetividade dos construtores é a 1. Ok? Então, a pergunta é qual das duas estou usando aqui. Quem acha 1? São duas pessoas que acham 1. Quem acha 2? Tem mais achando 2. A resposta certa é a 2 mesmo. Cuidado, isso é um erro comum aqui. Se eu quero substituir meu alvo, ok? Se meu alvo é G, eu quero o direito de substituir meu alvo por um novo alvo H, eu preciso saber o que é. Que o H implica G ou G implica H? Que o H implica G, certo? Porque eu estou sendo cobrado de justificar o G, eu vou falar para ti, olha, peraí, você já sabe que o H implica o G, certo? Certo. Então, se eu te dar o H, você vai concordar com o G. Então, agora meu novo alvo basta eu conseguir o H, certo? Então, realmente, a direção que estou precisando aqui é essa, ok? Não? Como? O seu alvo agora era baixa S e o primeiro basta. Não, o primeiro basta não tem nada a ver com a nossa discussão aqui. O primeiro basta tem a ver com se eu tenho A igual B, e se eu tenho C igual D, e se eu tenho B igual D, eu posso inferir, se eu tenho esses dois iguais, eu posso inferir esses dois iguais. O primeiro basta não tem nada a ver com a nossa conversa aqui. Mas ele não transforma o seu alvo naquilo. Como? Ele não transforma o seu alvo naquilo. Está falando do primeiro basta? Isso, o basta transforma o seu alvo nesse S, AB. Aham, sim. Só que essa justificativa não tem nada a ver com essa. Nossa toda conversa agora é justificar o segundo basta. Isso. O primeiro basta é outros 500. Mas essa é a minha dúvida. Por que o 1 não é aplicável aí? Se já tem a primeira parte que é o S, então eu tenho que fazer ela ir para o x igual a y. Ok, por que não é aplicável? O 1. O 1 me permite, se eu tenho essa igualdade, cortar os S's, certo? Eu tenho essa igualdade? Pois é, ok. Esse é meu alvo aqui, certo? Se fosse meu dado, essa coisa aqui, eu poderia usar essa coisa aqui para cortar os S's e inferir a nova igualdade, ok? Sim. Agora, com esse baixa, faz sentido o x falso, que se eu tenho o boom, então eu conseguiria demonstrar qualquer coisa. Então, basta é o boom. Em qualquer momento você tem o direito de falar, ok, basta achar uma contradição. Agora não significa que você vai conseguir a contradição, mas se você conseguir, seria válido, certo? Em vez de falar nesse caso basta, a gente costuma falar, eu vou achar uma contradição, certo? É uma maneira mais legal de ler e de escrever.
Outra dúvida aqui no que aconteceu nessa demonstração? Ok, vamos fazer várias... Sim, Gabriela. Na segunda linha ali... Aqui? Sim. Essa? Também justificaria pela escolha de L, né? Sim, aqui posso falar tanto pela 1, se eu quero rotular isso, quanto pela escolha de L. Não tem outra opção aqui para justificar isso. Pela escolha de L faz sentido, porque eu estou focando aqui praticamente, substituindo isso por ser igual, e como que eu sei que são iguais? A partir disso. Como que eu vou chamar essa igualdade ou dar um rótulo? Eu não gosto de dar rótulos se eu tenho outra maneira de escrever. Aqui seria pela escolha de L. Faz sentido para todos? Sim. E no meu coração é por quê? Porque o L é legal. Certo? Certo? Fale. Faz sentido pensar em que a gente tem que justificar esses passos no cálculo, sendo que isso são definições? Sim, um segundo. Não. Estou falando de definições dessa coisa aqui. Tecnicamente, isso tem a ver com a tua pergunta nas 2 aulas anteriores. Pode pensar que esses são axiomas aqui, certo? Você sabe sobre mais o que é? Que para qualquer natural n isso acontece, e para qualquer natural isso acontece. Mas para usar num cálculo, as coisas que eu uso são igualdades. Nem essa coisa aqui é igualdade, nem essa. É o que é para todos. O que é para todo natural é n mais blá. Então, preciso falar o quê? Quero substituir esse cara por esse, sei lá, quem seria aqui? Pronto, esse cara por esse cara aqui, eu preciso dessa igualdade. Eu não tenho essa igualdade ainda. Basta só aplicar esse para todo aqui, nesses 2 argumentos que a gente viu, para ganhar isso. Então, realmente é uma coisa que é justificada. Ninguém falou que o A mais B mais sucessor de L é igual a isso. É algo muito facilmente inferível a partir dessa coisa que temos aqui. Faz sentido? Ok, então posso fazer mais uns undos aqui? Não, sim. Porque você só aplicou a indução no C. Se eu quisesse, por exemplo, colocar no B. Tecnicamente, eu não apliquei indução em nenhum NAT. Ok, é importante entender isso, porque na maneira que eu traduzi indução até agora, a única parâmetro, vamos dizer assim, de indução é o próprio φ. E como falei, seja A natural, seja B natural, então não tem nenhuma opção outra para fazer algo aqui. Não, a minha dúvida é mais assim, porque foi no último para todo. Se eu quisesse no do meio ou no primeiro... Ok, pela maneira que tenho, com as regras que eu tenho até agora, os comandos que tenho até agora, eu não posso fazer isso numa maneira legal. A melhor maneira que eu deveria fazer isso é o quê? Apagar isso. Podemos fazer isso, vamos tentar fazer a indução em outro canto. Apagar isso também. Vamos ver, em qual das 3 você queria fazer a indução, vamos dizer? Pode ser no do meio. Na B, certo. Então, nesse caso, eu não vou apagar isso. Vou falar seja A natural. Como é o alvo agora? Para todo B. Para todo C, ok? A mais B mais C. Não, peraí. É assim. Igual A mais B mais C, ok? Esse é o meu alvo, certo? Eu vou apagar tudo isso aqui. Espero que não tenhamos mais dúvidas aqui. Ok. Agora a pergunta é, quais são 2 linhas de comando que posso escrever aqui? Seja B eu posso fazer. Qual outra linha eu posso fazer? Não, seja C não posso fazer. Oh, não. Um segundo. Se eu escrever aqui, vamos tomar cuidado aqui. Tecnicamente, se eu escrever agora seja C natural, o que vai acontecer? Qual vai ser meu alvo agora? Para todo C. Não. Para todo C. Para todo D. Ok? A mais C. Ok. Cuidado, por que eu estou falando isso? Porque aqui, na verdade, meu alvo atual, antes de executar essa linha, não tem nem C, nem B. Essas são apenas coisinhas que eu escolho aqui para facilitar a minha vida, para não precisar escrever essas coisas bizarras. E aqui também isso não... B é uma coisa assim. Faz sentido isso? Ok. Então, se eu escrever isso, provavelmente estou bugado na minha cabeça, pensando que eu estou atacando esse carinha porque eu tinha escrito C, mas na verdade, tecnicamente, isso vai acabar apagando esse cara. Então, eu posso fazer essa linha, só que não vai ter o efeito que eu queria ter. Eu posso falar seja B natural, isso seria natural, assim, e teria o efeito que eu queria ter aqui. Outra coisa que eu posso fazer aqui? Indução. Certo. E agora vamos ver o que vai acontecer se eu fizer indução agora. A pergunta é qual é o meu φ?
para fazer indução, um segundo, para ter o direito de escrever essa linha, meu alvo precisa ter a forma qual? Para todo um certo natural, n, φ de n. Precisa ter essa forma. Vamos ver qual é o meu alvo atualmente? É essa. Então a pergunta é, se eu fizer indução agora, necessariamente qual vai acabar sendo o φ de B? É esse carinha todo, cuidado, eu peguei a partir daqui, seria o φ de B. Ok? Então, só para testar todo mundo aqui, qual seria o φ de 2? O que significa φ de 2? Vamos lá. Para todo C. A mais 2, A mais 2, mais C, igual a mais 2, mais 2. Ok. Então, se eu quisesse realmente fazer essa indução aqui no B, eu poderia fazer essa coisa, só que cuidado, agora algo mudou, porque a proposição que tem aqui já tem um certo para todo nela e antes não tinha. Eu posso fazer uma terceira coisa aqui, que isso talvez não tenha nada a ver com indução. Tem a ver com umas leis de lógica, que é a ideia que a gente já demonstrou muitas delas para saber que podemos usar, que está dizendo que a gente pode trocar essa coisa aqui. Para todo U, para todo V, uma coisa que tem a ver com φ de U, V, essa coisa é equivalente, se é somente assim, então, para todo V, para todo U, φ de U, V. Faz sentido isso? Isso é trivial para demonstrar de 3 linhas. Demonstrem isso para se convencer que não se trata de uma lei que um padre decidiu que está certo. É uma coisa que podemos demonstrar dentro da nossa sistema de demonstrações. Eu posso trocar, e a mesma coisa façam sobre troca de existenciais. O que é verdade? Verdade, novamente, significa demonstrável no nosso sistema. É que eu posso fazer essas trocas sem me preocupar, enquanto estou trocando quantificadores que são da mesma cara, da mesma raça, e consecutivos. Se eu tivesse para todo x existe y, de jeito nenhum é garantido que vai ser equivalente ao existe y para todo x. Um exemplo padrão aqui é que para qualquer pessoa existe uma mãe dessa pessoa, mas não é certo falar que existe uma mãe que é mãe de todo mundo, certo? Cuidado com essas coisas. Aqui eu tenho para todo, então na verdade eu posso escolher a ordem que eu quero aqui. Eu estaria aplicando só essa lei de lógica que a gente demonstrou, não é um axioma. Espero que isso ficou claro. Então, nesse momento, se eu quisesse fazer uma coisa bem parecida com o que eu fiz, mas induzindo, entre aspas, no B, como a gente vai acabar falando daqui a pouco, eu precisaria agora trocar. Atualmente, meu alvo é esse. Precisaria trocar os dois quantificadores aqui para ficar para todo C, para todo B. E agora a próxima linha seria o quê? Seja C. Muito bem, agora eu ia falar C é natural. E agora meu alvo seria esse cara aqui. E agora eu ia fazer o quê? Indução. Ok? Agora essa indução ia acabar sendo parecida com o que eu fiz, só que eu ia ter um problema grande. Um segundo, vamos ver qual é o problema aqui. Qual seria, a partir dessa indução, quais são meus dois alvos? Então, tenho duas partes para demonstrar aqui. Qual a primeira parte? A mais 0 vai ser? Ok. A primeira parte é essa, concordo. Qual a segunda parte? Para todo K, o que acontece? A, K. Aham. Ok. Não. Ok, muito bem. Mais sucessor de K mais C. E aqui eu... Opa, isso não tem nada a ver aqui. Né? Certo. Ok? Qual o problema que eu vou ter aqui? Já na primeira parte que tenho para demonstrar, eu ia calcular algo aqui, certo? Agora, se eu começar pela parte esquerda,
eu posso fazer algozito. O que eu posso fazer? Essa coisa aqui posso substituir por A, certo? Ok? E agora, vamos deixar esse lado, vamos pegar o outro lado. Qual seria o outro lado? A mais 0 mais C igual a? Não dá, certo? E o que eu posso fazer agora? Para falar, ok, mas mesmo assim gostaria de fazer algo aqui. A mais C mais 0. A mais? A mais 0 mais C mais 0. Por que eu posso fazer isso? Por causa da igualdade do... Onde que eu tenho isso? No A inverso, o A inverso. Peraí, tá falando daqui? Tá falando disso? É a mesma estratégia que eu faço. Não, um segundo, não tem nada a ver aqui. Isso não tem nada a ver com direção. A direção que a gente discutiu, eu posso ler essa nessa maneira ou nessa maneira. Você aqui está querendo trocar esses dois caras aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu quero trocar. Não? Então? Eu quero trocar o C por C mais 0. Ah, certo. Ok. Nesse caso, você poderia fazer uma coisa dessas, certo? Mas espero que é óbvio que... espero que isso não vai adiantar nada, certo? Então, uma coisa que eu posso fazer aqui é falar, peraí, mas parece que essa coisa deveria ser igual a A mais C. E agora eu vou falar aqui por um certo lema que eu vou precisar demonstrar sem usar essa coisa que eu estou usando, sem usar a associatividade. Eu espero que vou conseguir. Que seria o quê? Comutatividade da... então, nesse caso, seria até melhor falar... Talvez não precise... Ok, uma ideia seria comutatividade para chegar aqui, certo? Depois ficar no C. Outra alternativa seria falar, ok, preciso mostrar que o 0 é... O que é? É uma mais identidade esquerda. Muito bem, ok? Se eu conseguir demonstrar isso sem usar a associatividade, é uma alternativa à demonstração. Ok? Faz sentido? Ok. Estamos todos ok? Vou fazer mais uma mudancinha aqui. Sim, Matias? Não, é só mais ou menos uma sucessividade que a gente pode, ao invés de ter o trabalho de trocar o... Vamos resolver toda essa coisa de outra maneira. Mas deu para entender o que aconteceu aqui? Porque, por enquanto, meus comandos são os comandos que eu tenho. Ok. Eu só queria saber se a gente pode usar como açúcar sintático. Vamos ter essa conversa depois, tá? Quero, sem introduzir nenhuma açúcar sintático por enquanto, meus comandos são esses. Tá calor, né? Não tem alguém com algum mágico controle aqui? Eduardo, assim, salva a vida aqui. Vamos apagar um pouco essas coisas aqui. Todas, vamos dizer. E aqui vou falar por indução. Não, indução, certo? No comando indução. O que vai acontecer agora? Qual era meu alvo antes de chamar a indução aqui? Essa coisa, certo? Então, a indução significa que agora a minha primeira parte é o quê? Sim? Sim, muito bem. Para todo C. Essa coisa. E a outra parte? Então, aqui tem um para todo C, certo? Onde que fecha esse colchete aqui? Antes daqui ou antes daqui? Aqui ou aqui? Antes do símbolo da implicação. Não, tem que ser aí. Fecha aqui, ok? Muito bem. Muito bem. Implica para todo. Pergunta: esse C e esse C, qual conexão que eles têm? Nenhuma, são escopos diferentes. Se eu estou confuso sobre isso, já vou aproveitar aqui e usar uma outra letra, ok? Não sou obrigado, porque são escopos diferentes, então eu posso deixar até aqui. O importante é entender que são realmente variáveis diferentes. Ok, vamos ver agora como ficaria isso. A parte que eu preciso demonstrar aqui é essa. Oi. Tem um para todo aí no primeiro caso. Tem como meter outra indução aí? Peraí.
Um segundo. Estou nessa parte aqui. Isso significa que enquanto estou nessa parte aqui, quais são os meus dados? Vamos ver aqui. Como é? Tem outro dado? Não. E qual é meu alvo? Esse. Ok? O que eu posso fazer agora? Vai chegar no mesmo problema. Não, calma. Um segundo. O que eu posso fazer aqui? Que comando eu posso executar aqui? Pode induzir o C. Não quero falar em C. Vamos resistir a essa tendência, certo? C já sei. Tá, essa é diferente. Uma coisa que eu posso fazer seja C natural, certo? Ok. Qual vai ser meu problema aqui? O mesmo que eu tinha agora. Mas agora eu posso fazer algo que não podia fazer algo. O que eu posso fazer aqui? Como? Não quero fazer essa coisa porque ela vai me criar aquele problema infinito. Poder posso, mas não vai fazer sentido. O que faz sentido fazer agora? Indução. Ponto. Ok? Estou enfatizando. Por enquanto, o único comando que é indução. Ok? E sendo meu alvo esse cara aqui, isso significa que eu vou ter duas partes para demonstrar. Qual vai ser a primeira? Ok, o que vocês acham? Eu vou conseguir fechar essa? Sim. Com dois passos aqui isso vai virar A, e esse vai virar A também, em dois passos também, já era. Então, essa parte deu certo. Qual a outra parte? Para todo K, L, sei lá, vamos dizer K. Para todo K, o que acontece? A mais L mais K. A mais L mais A mais L mais K. Não. Mais K igual A mais Z mais K implica A mais L mais SK igual a Ok. E que tal? Essa coisa vai dar certo ou não? Como? Acho que vai. Por quê? Como eu vou começar aqui? Seja K. Tá o quê? Toda essa coisa aqui. A mais 0 mais K igual a 0 mais K. Ok? E agora eu vou calcular. Meu alvo é essa coisa aqui. Calculamos. Ok? O que calculamos? Vamos lá? A mais... A mais 0. O que eu usei aqui? Opa. O maisinho 2, certo? Agora dá pra substituir e fazer... O que eu usei aqui? O mais 1, certo? Aplicado no A. Ok, agora eu vou pegar o outro lado. A mais 0 mais sucessor de K. Isso vai ser o quê? S de K mais S de K mais L. A mais? S de K. A mais S de K. Não, S de K mais 0. S de K mais A mais... A mais S de K mais L. Não é assim? 0 mais K. Espera aí, estou confundindo algo ou não? Eita, vai dar errado. Não, tá certo, por quê? A sucessor de A mais 0. Ok? Ok, a partir dessa que eu tenho, eu vou conseguir fechar, ok? A mais 0 mais K, eu posso trocar isso com A mais 0 mais K. Ah, na verdade, essa coisa aqui não é inútil. Faz sentido? Sim. Ok? Não, agora acabou. Certo. Acabou minha demonstração toda? Não. Muito bem. Eu estou ainda na primeira parte, desde a primeira vez que eu escrevi essa. Tem a segunda também. Nós vamos fazer. Ok. Agora a pergunta é, se eu tenho para decidir, calma aí, se eu tenho para decidir qual das duas demonstrações é melhor, essa é bem pior. Porque o que acabou sendo, em palavras de Juan, para falar com a maneira que você está falando, eu escolhi fazer a indução no argumento errado. Pelo mesmo motivo que quando a gente tentou, sem sequer saber nada de indução, olhar no C, e não no B, aqui eu decidi falar, ok, vou fazer uma indução no B. Não faz sentido não, porque a recursão aqui estava na parte direita, e não vou ter
eu vou duplicar muito trabalho aqui, trabalhando dessa forma. Eu já precisei fazer indução aqui, sei lá o quê. Na primeira demonstração que a gente fez, apenas com uma indução, deu certo, acabou. Certo. Ok. Vamos agora, finalmente... Tem quê? Tem casos ou questões que a gente vai ter que fazer isso? Sim, com certeza. E onde vai fazer sentido fazer isso, vai ser necessário fazer isso. E uma briga que temos sobre uma questão do NNG necessita exatamente essa coisa, porque sem isso não dá para fazer. Mas, vamos agora fazer a mesma coisinha que quero fazer aqui. Certo? Vou fazer uma troca no início. E essa troca que eu vou fazer vai ser o quê? Vou pegar o para todo no início. Para todo C vou trazer na frente. Então eu vou visualizar isso assim. Por que eu posso fazer isso? Por aquela lei que me permite trocar quantificadores consecutivos da mesma raça. E, novamente, para quem não demonstrou isso, demonstre. Tá? Não é algo para aceitar, é algo para demonstrar. Ok, qual vai ser a minha próxima linha? Seja C. Não. Se eu fizer seja C, eu já vou ficar pagando o mesmo pecado que eu paguei agora de escolher coisa errada. Eu quero fazer indução. Eu tenho na minha cara a variável certa para fazer indução, certo? E toda essa coisa aqui vai acabar sendo o quê? O φ de C. Tem a forma certa. No final das contas, quero mostrar que cada natural C tem essa propriedade aqui. Então, eu posso fazer indução, eu vou fazer indução. E a pergunta é quais são as duas partes que eu tenho agora. Como? Não pode ser parte. Isso tem que estar em pedra. Cada parte é uma proposição. Seja não uma proposição. Cuidado. Qual a primeira parte? Para todo A e para todo B. Aham. A mais B mais C. Ah, mais o quê? B mais C. A mais E. A mais B mais E. Ok. Qual é... Blá, blá, blá. Qual é a outra parte? E agora quero ver. Fecha o colchete. Quantos colchetes se eu fecho ou não? Alguém falou fecha? Ok, vamos ver. Implica? O que eu preciso fechar aqui? Ok? Agora, pode dar uma falsa impressão que estou piorando minha vida cada vez que estou falando para vocês uma nova forma. A forma anterior que a gente viu não faz sentido nenhum. Por quê? Porque ela acabou escolhendo uma maneira errada para fazer indução. Tanto a primeira forma que a gente fez, quanto essa, estão escolhendo a variável certa para fazer indução. A mesma. Qual? Essa aqui. Certo? Porque ela é certa, a gente já viu. Porque fica no lado certo aqui, vai facilitar. Então, temos duas maneiras para fazer essa demonstração. E a pergunta é, qual a diferença, se tem alguma diferença nessas duas? Já a base parece ser um pouco mais complicada aqui. Então, se eu quero escolher uma das duas, parece que a outra vai ser mais fácil. Como é começar essa base aqui? Certo. Só que se eu quero ficar um pouco mais subjetivo, sei lá, objetivo? Sim. Essas duas linhas que botei aqui, na minha demonstração primeira que a gente fez, eu tinha escrito aqui. Agora não escrevi aqui. Eu estou escrevendo aqui, não faz nenhuma diferença sobre a base, então. Aqui eu ia começar seja A, seja B. Eu estou aqui e agora a partir disso é exatamente a mesma base que eu demonstrei antes. Nem tenho o direito de falar que essa tem mais linhas, porque na verdade essas duas linhas que eu botei aqui, eu economizei no início aqui. Calma aí. Ok? Faz sentido isso? Ok. Aqui? Como ia começar? Seja L. Tão legal que é. Ok.
Aham. Mas é, não. Obrigado. Ele. Aham. Ele, aham. Ok. E qual é o meu alvo aqui? Vamos lá? A mais B mais Ok? E agora tem uma diferença grandíssima entre as duas demonstrações. Quero todo mundo pensar antes de falar se escolheria uma das duas, nesse caso, ou, em geral, argumentar um pouco sobre uma diferença que tenho entre as duas. Porque aqui a diferença foi bobeira. A pergunta é por que aqui a diferença não é bobeira. Todo mundo vai pensar um pouquinho e levantar a mão para opinar. Todo mundo vai pensar. Foi o quê? Nula? Não, eu falei... Não, eu posso dizer que foi nula? Já que não mudou basicamente. Não sei, eu não entendo bem essa frase. É uma diferença. Não. Tudo bem. Tudo bem? Ok. Não foi uma diferença essencial. Não foi diferença grande. Ok. Todo mundo vai pensar um pouquinho sobre o que acontece aqui, se tem alguma diferença, qual a diferença que tem real aqui. Se perceberam algo, é só levantar a mão. Tem uma pessoa já percebendo algo? Vamos ver mais. 2, 3. Vou dar um pouco mais tempo. Antes de responder nisso, como ia continuar aqui? Seja A, seja B. Meu alvo é esse cara lá. Eu ia falar o quê? Seja A, seja B, ok? Agora meu alvo é esse cara aqui. E antes era qual o meu alvo? Esse cara aqui. Até com os mesmos nomes. Tinha A, B, certo? Ok. E se eu tentar copiar e colar todo o código que eu tinha lá para cá, em algum momento não vai compilar. Qual é o momento que não ia calcular o meu... De substituir quem? Quando você for substituir o dado por aquilo ali, não vai ter no que substituir. Em qual linha? A justificativa da nossa linha que não vai passar dessa vez era qual? Não. A justificativa era o dado que A mais B mais... Um segundo. Como era esse cálculo? Vamos lá. A mais B, um segundo. Mais SL é igual a mais... Não, é S de... Peraí, em qual lado a gente tinha começado? Esquerdo ou direito? Esquerdo, ok. Então isso foi assim? Sucessor de? Ok. E aqui a gente fez o quê? Aí usou o dado que ia ser igual a Certo, a gente falou aqui sucessor de A mais B mais L. E aqui blá blá blá. Então a pergunta é se essa coisa aqui vai passar. Por causa do fato que essa coisa não é mais igual com essa ou por falta de justificativa certa? Por falta de justificativa. Certo. Qual era a justificativa que a gente tem aqui? Certo, vamos chamar essa escolha de 1. Ok, vamos chamar essa coisa de 1. Então, nossa justificativa lá era, olha, pela 1 eu sei que esse cara é igual a esse. Agora a 1 não é essa igualdade mais. É o quê? Ok. Mas será que eu consigo fazer isso? Como? Aplicando A mais A e B. Qual vai ser o A que eu vou usar aqui? Qual vai ser o B? Ok. E se eu fizer essa coisinha boba, vai funcionar, vai compilar, vai fechar toda coisa de boas. Então, qualquer coisa que eu ia conseguir demonstrar nessa maneira primeira que a gente fez, é muito trivial ver como posso adaptar isso aqui. Basta apenas ver qual foi o momento que eu usei isso e fornecer onde o A é o A e onde o B é o B. E ia dar certo. Então, qual a diferença aqui? Para esse caso, se eu quero economizar tinta e faz sentido querer isso, eu vou preferir a primeira. E aqui não, as duas vão fechar. Mas... A segunda você tem que oferecer 2 dados ainda. Como? A segunda você já vai ter que oferecer tanto A quanto B. Aí isso gasta tinta no caso. Sim, se eu quero economizar tinta e se eu quero demonstrar esse teorema, não faz sentido usar isso. Vou usar a primeira maneira que deu certo com menos tinta. A pergunta é,
Qual seria uma possibilidade onde talvez a segunda maneira seria melhor? Matias? Eu talvez não tenha resposta a essa pergunta, mas eu me pergunto se a gente trocasse os argumentos que a gente vai passar, ao invés de passar A para e B para B, a gente passasse, por exemplo, L para A para B e B para Está falando aqui? Sim. Passar quem para A? L. Não, peraí. Se eu fizer isso aqui, isso não vai compilar. Se eu passar aqui o L ou qualquer outra coisa que você quer fazer, eu ia acabar com outra coisa. Eu ia acabar com aqui o L mais B mais L é igual L mais B mais L, e isso não vai me ajudar, não vai passar aqui. Não precisamente, mas em algumas situações esse tipo de estratégia pode ser útil. Ok, muito bem. E isso tem a ver com a resposta que a pergunta que fiz antes. Se olhar, eu falei, quando eu vou solicitar esse L, certo? Até eu escolher o nome L, por quê? Porque eu quero pensar que ele é legal. Por que ele é legal? Porque ele tem uma propriedade. Se olhar nesse legal aqui, e esse legal que eu tenho agora, o legal anterior, o legal de agora, o legal anterior é legalzinho, ok? O legal de agora é legalzão. Não, é uma brincadeira não. Por que ele era legalzinho? Um segundo. Foi suficiente ele ser legalzinho para demonstrar meu teorema, então não vou precisar de um legalzão. Então por isso deu certo a primeira tentativa. Só que esse cara que tem aqui é muito mais legal do que o legalzinho que tinha. O legalzinho que tinha, eu posso falar, ele é tão legalzinho que ele consegue associar se ele ficar no lado do meu A e do meu B. Ele consegue, se ficar assim, ele consegue pegar as parênteses aqui e botar aqui. Ele é tão legalzinho. Okay? Mas o novo L, o legalzão, que talvez deveria chamar ele assim, Elisão, ele é tão legalzão que em qualquer coisa que ele vai chegar assim, ele consegue pegar essas duas parênteses e botar aqui. Não é apenas para meu A e meu B que ele consegue trocar as parênteses, mas para qualquer A e qualquer B, ele consegue pegar as parênteses e trocar aqui. Então, esse legalzão aqui, ele é muito mais útil, só que nesse caso eu não precisei nada dessa utilidade extra. Em certos outros teoremas, se eu tentar a primeira tentativa, minha hipótese indutiva, que vocês já sabem que é chamada assim essa coisa aqui, vai acabar me dando apenas uma propriedade do meu legalzinho. Quantas equações você fez sobre o legalzão? Uma infinidade de equações. E esse A e esse B não é apenas que eu posso tentar o A, o L, sei lá, eu posso tentar até onde o A, pegar o sucessor de L mais A quadrado. Esse não NAT. Não sei que o meu legalzão consegue para qualquer NAT fazer isso, se eu precisar para essa coisa, eu tenho. Mas com o legalzinho, então, outro moral de história é o seguinte, se você tentar a maneira legalzão, e você acaba usando a tua hipótese indutiva como uma bobeirinha dessas, significa que você poderia ter usado de uma maneira mais tranquila, mais simples, vamos dizer assim, do legalzinho. Então, como você vai começar? Vamos dizer, você vai começar com a maneira bem tranquila, com o legalzinho, e se você chegar nesse ponto, você fala, nossa, apareceu aqui essa coisinha aqui, certo? Eu gostaria de trocar por quem? Por essa. Mas eu não posso, porque meu L é apenas um legalzinho. Aí o que eu posso fazer nesse caso? Falar, não, peraí, então na verdade, andu. Eu ia fazer uma indução desde o início. Por quê? Porque se eu começar minha indução desde o início, minha hipótese indutiva aqui vai ser mais forte, mais útil, mais geral, porque ela vai ter esses para todos aqui. Eu estou carregando esses para todos aqui dentro da minha FI, vamos dizer assim. E quando essa coisa vai acabar sendo essa coisa aqui, isso significa que minha hipótese, nos meus dados, eu vou ter uma fábrica de dados aqui, apenas um dado, uma igualdade. Que bom. Nesse caso, eu só ganhei que... Nesse caso, ganhei nada, certo? Não. Ok. Não falando em relação do jogo. Falando que essa hipótese, ela me ajuda, mas numa infinidade de casos específicos, né? Um segundo. O que eu ganhei aqui é uma infinidade de igualdades, só que para demonstrar meu teorema, eu não precisei nenhuma das extra. Isso. Apenas aquela que eu teria desde a primeira coisa foi a mais boba, essa aqui. Mas exemplo, esse teorema especificamente era forte, mas porque ele conseguiu demonstrar sobre todos os naturais. Um segundo. O teorema que foi demonstrado é exatamente o mesmo. É que para todo A, para todo B, para todo C... Estou falando do legalzão. O que é sobre o legalzão?
Não demonstrar, não, um segundo. Ele não consegue demonstrar nada. Ele é um natural. Os naturais não demonstram nada. Ele consegue associar, ele consegue mexer com as parênteses para qualquer coisa que você vai botar aqui, ele não precisa saber. Para qualquer coisa que você vai botar aqui, ele consegue mexer as parênteses. Ele é aplicável em qualquer natural. Como? Aqui, qualquer natural? Sim. Se aqui fossem outras coisas que não são naturais, eu já teria um type. Aqui só pode ter naturais, certo? Não importa quais são os naturais que tem aqui, o meu legalzão consegue mexer as parênteses. O legalzinho é apenas para o específico A e o específico B, que eu CG desde o início da demonstração lá. Nesse caso, minha dúvida é que isso aí só seria útil para poder eu demonstrar um caso específico, tipo SA e SB. Não, um segundo. Pense que tua demonstração, em algum momento, nem sei o que você está tentando demonstrar, mas em algum momento na tua demonstração, um certo cálculo, aparece essa expressão aqui, essa coisa aqui, certo? Aparece essa. Se você está com o legalzinho na mão, você não tem como continuar. Se você está com o legalzão na mão, você pode fazer isso e continuar. Porque o legalzão está dizendo para qualquer natural aqui, eu posso trocar as parênteses. Sim, Matias? É uma dúvida sobre aquela relação de troca ali. Quando a gente tiver dois existenciais que a gente também sabe que podem trocar, ainda vale a gente fazer a mesma coisa? Quer dizer, não tenho certeza se faz sentido botar indução em uma prova com uma demonstração de existencial. Nenhum. Então, nenhum. Ok? Mas, se você tem existe x, existe y e quer trocar esses dois, para ter o direito de fazer isso, você precisa demonstrar essa lei. Não, eu sei que dá. Ok. Eu só queria saber se a gente pode usar o mesmo tipo de argumento. Não vai afetar nada se você trocar os especiais, porque nem numa maneira funcional a indução, nem a segunda. A indução precisa aqui para todo n φ de n. Ok, certo? Então, se você está numa forma existe um cara, blá, blá, ok. Se existe um n, tal que para todo m algo acontece, você poderia procurar achar um certo cara que tenha propriedade, e para demonstrar essa propriedade depois, você poderia escolher fazer a indução. Porque, como a gente mata o existencial, a gente escolhe uma testemunha, mas depois temos a obrigação de mostrar que o nosso testemunha serve. Então, você poderia achar o quê? 42 serve? Mas assim que você vai falar, ok, eu vou demonstrar que o 42 serve, agora eu preciso demonstrar o quê? Que para todo m, uma coisa lá, que é onde vai aparecer o m, o 42 aqui, sei lá o que é. E agora você pode fazer indução, mas isso não tem nada a ver com o existencial aqui. Okay? Outra dúvida? Sim, Isaac. Nessa mesma coisa, a gente tem a equivalência de para todo A, para todo B, φ de A, B, equivale a para todo B, para todo A, φ de B, A. Não, φ de A, B. Não, uma segunda, porque se você trocar as duas coisas, não trocou nada, né? Está entendendo o que eu estou falando? Se eu falar para todo A, para todo B, sei lá, A é mãe de B, vamos dizer assim, mãe de B, ok? Agora, se eu trocar o A e o B aqui, mas trocar aqui também, eu acabei não trocando nada, né? Porque, no final das contas, nem A tem aqui, nem B tem aqui, certo? Então, o que eu estou dizendo é que eu posso trocar esses dois, mas fixando as variáveis que tem lá, certo? Ok. Outra dúvida, briga, sei lá? Como? Porque se eu tiver, por exemplo, posso estar falando besteira já, mas se eu tiver, por exemplo, para todo A, para todo B, deixa eu ver, A elevado a B é um número qualquer de 4. É um teorema falso. Aham. Mas... Então não é um teorema, é uma proposição falsa. Uma proposição falsa, desculpa. Mas se eu trocar o A e o B, nos dois casos, eu não vou ter uma igualdade, uma equivalência entre aqueles teoremas, porque A elevado a B não é necessariamente igual a B elevado a A. Peraí, você está falando que para todo A, para todo B, ok? O que tem aqui? A elevado a B igual a 4, certo? Isso é uma proposição falsa, concorda? Qual a tua... Se eu trocar o A e o B nas duas situações... Essa vai ser equivalente com essa, com certeza. Sem nenhuma dúvida. E acontece que, obviamente, nem essa é válida, nem essa. Eu estou me referindo a trocar o B e o A também. Então, nada absolutamente... Então, se você trocar... Um segundo. Porque isso tem a ver com o que a Isaac falou. Se você trocar aqui também, nem precisa falar, essas são exatamente a mesma proposição, intencionalmente a mesma coisa. Está falando que para todo natural, para todos os dois naturais, o primeiro elevado ao segundo é igual a 4. E aqui está dizendo o quê?
para todos os dois naturais, o primeiro elevado ao segundo, não faz sentido discutir essa coisa, é só atencionalmente. O que acontece é que são logicamente equivalentes, mas para essa coisa ter qualquer significado legal aqui, preciso manter aqui a ordem que tenho, certo? Isso que significa troquei. Se eu trocar aqui as letras e aqui também, eu não troquei nada, certo? Ok. Sim. Tem mais? Não? Não? Beleza. Ok. Então, espero que entendemos toda essa ideia de como visualizar a indução como uma regra de inferência que corresponde a um certo comando, certo? Que a gente viu sobre que eu denotei aqui assim. Preciso discutir um pouco o que acontece no Lean. No Lean, não trabalha exatamente assim. No Lean, o comando correspondente seria indução e aqui eu vou precisar escrever um natural, nesse caso. E isso significa que, para eu conseguir fazer essa indução num certo natural, significa o que é? Que eu preciso ter esse natural nos meus dados. Então, praticamente, se eu quero visualizar isso como se fosse uma regra equivalente, nesse caso, eu falaria, ok, se eu tenho feed C como alvo, eu vou reduzir isso no feed 0 e naquela outra coisa para todo K e tudo mais, do mesmo jeito que estava. E isso vai me permitir demonstrar o feed C. Isso não é muito perto para um certo humano, parece que é mais natural falar, ok, a partir disso e disso, eu vou inferir o quê? Vou inferir que todos os nzinhos são legais, e a partir disso eu vou inferir sobre aquele cara que eu queria inferir mesmo. Tá, essa coisa tem a vantagem, se escrever assim, tem a vantagem que fica mais arrumado para você falar para quem cara você vai querer fazer a indução. Então, para falar quero no C, se meu alvo é C, sequer posso falar isso, porque não existe C nos meus dados. Então, se eu permitir essa coisa aqui, que é muito legal permitir, é válido completamente permitir isso, eu precisaria fazer como? Poderia falar sejam A, B, C naturais, e agora eu posso falar a indução no C, certo? Ou eu poderia, alternativamente, trocar a ordem para ficar para todo C, para todo A, para todo B, blá, 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 a mesma coisa que tenho. E agora eu poderia falar seja C natural, e agora o quê? Indução no C, sim. Seria permitidíssimo, assim. Meu único medo é ver as duas coisas assim, mais ou menos no mesmo tempo. Espero que é entendível que se trata de comandos diferentes e que essa coisa, que eu trabalho no Lean, eu posso ver como açúcar sintático para alguém que trabalha só com a primeira maneira que eu mostrei. Podemos pensar que a maneira oficial seria essa. O que me permite isso, eu não vou precisar mexer muito com trocar e tudo mais. Ok? Sim. Qual é esse comando na troca no Lean? Como? Esse comando na troca que você falou aí embaixo. Você está falando para fazer essa coisa aqui? Não, embaixo. Para trocar esses dois? Olha, a gente vai permitir uma coisa mais legal aqui que o Lean poderia permitir. Por quê? Porque eu quero, a partir da troca, escolher qual seria a ordem. Aqui eu botei o C no início. Se eu falar troca, praticamente seria o quê? Entenderia só trocar esses dois. Eu não quero trocar esses dois no caso. Eu quero escolher qual seria a ordem que eu vou trocar todos esses caras. No Lean, o que você acabou fazendo não é nada disso. Isso não soa natural no Lean. No Lean, você vai fazer essa linha aqui, certo? E eu vou fazer a indução. Caso que você gostaria de devolver uns para todos para teu alvo, seria o comando que está dizendo indução, induction, não sei, generalizing. Se eu botar aqui generalizing o A, por exemplo, significa que eu vou devolver o A para meus para virar um para todo. A gente vai discutir isso um pouco mais. Acho que é um pouco cedo para ter essa discussão ainda. Vocês precisam demonstrar um bocado de teoremas agora, que tem a ver com todas as propriedades que a gente quer inferir a partir, sobre o maisinho e o vezes e a exponenciação e todas essas coisas que a gente demonstrou. Eu botei para vocês definir várias funções recursivas já para hoje, hein? E a ideia é que vocês precisam adivinhar, não chutando, certo? Mas, por exemplo, uma coisa é o min. Quero sugestão. Qual seria um teorema legal sobre o min para demonstrar nos naturais?
Qual o tipo do min? Pega dois naturais e retorna ao natural. Ok. Agora, assim que eu tenho uma definição disso, significa eu criar um programa. E sendo um programador bom, eu preciso enunciar leis sobre o meu programa. Alguma sugestão sobre o teorema? Sim. Min de, muito bem, de N0, com certeza essa coisa deveria ser fato. Outra? Sim. A gente já pode considerar nessa definição de subtração isso? Não, um segundo, vamos ficar na minha pergunta. A minha pergunta é, quero teoremas sobre o teorema. Min de quem? Tá, vou escrever outro. Faz sentido isso? Faz sentido que o min do N min MK deveria ser igual a quem? Como o nome dessa coisa que estou escrevendo aqui? Não se assustem. Muito bem. Estou falando que o min é comutativo, estou falando que o min é associativo. Faz sentido todas essas coisas ter. Se meu programa, mesmo que compila, ele não tem as propriedades, eu tenho um erro de honestidade. Não deveria ser chamado min. Aqui também eu tenho definições sobre o mais e o vezes. O fato que eu chamei eles de mais e vezes, por multiplicação, sei lá o que, não significa que são as operações que eu sei desde criança. Mas a ideia é que cada vez que eu estou demonstrando um teorema que deveria ser verdade sobre essas coisas, estou aumentando minha confiança que, provavelmente essa coisa realmente é a indução que a gente aprendeu nos naturais do ensino fundamental. Sim, Matias? Só quando a gente coloca todas essas propriedades que não sei se são necessárias, pode ser que tenha como demonstrar. Quando a gente coloca elas dentro da definição, a gente não está... Não, isso não faz parte da definição, certo? Não, nem a pau. A ideia é você define de uma maneira e depois você quer verificar que vários teoremas que deveriam ser verdade sobre essa coisa que você tem no teu coração são verdades sobre a coisa que você tem no papel, no computador, certo? Ok, então a definição de min, eu vou dizer aqui qual vai ser. Você vai escolher uma definição, mas é um trabalho não apenas produtivo, é um trabalho importante assim, adivinhar leis. Você escreveu essa coisa de mim, ok, agora pense, o que deveria satisfazer minha coisa? E você está ganhando de graça homework, certo? Que coisa boa. Eu não preciso botar homework lá, vocês ganham de graça. A ideia seria essa. Lembrem a quote de Halmos. Don't just read it, fight it. Alguma outra dúvida? Certo. Então, até sexta-feira.